disse, né, nós estamos na Parashá Bechalar, que em português significa quando ele enviou. E eu gostaria que os irmãos fossem comigo lá no comecinho dela, que é Êxodo capítulo 13. Nós vamos ler ali do versículo 17 até o versículo 22. Êxodo capítulo 13, versículo 17. Quando o faraó deixou ir o povo, Elohim não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, ainda que este fosse o caminho mais curto, pois Elohim disse, para que o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. Assim Elohim fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel subiram da terra do Egito, armados para a batalha. Versículo 19. Levou Moisés os ossos de José consigo, porque havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo, certamente Elohim vos visitará, e então fazei subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. O Eterno ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Os estudiosos, nossos pais nos ensinam e dizem que pelo caminho dos filisteus, o povo poderia caminhar normalmente, em 11 dias eles chegariam na terra de Canaã. Olha que interessante, 11 dias acaba sendo trocado por 40 anos. Eles poderiam caminhar durante 11 dias, mas Adonai conhecia o coração de cada um deles e sabia que eles não estavam preparados para constituir um povo que seja bem disciplinado, com suas leis, estatutos, e guiou-os justamente pelo caminho contrário, com a finalidade de prepará-los espiritualmente, antes deles serem aptos a ocuparem a terra prometida. Tanto se faz necessário isso, que no decorrer dos estudos futuros que vamos ter aqui, esses 40 anos aí vão ser suficientemente para fazer uma limpeza não só espiritual, mas também uma limpeza física, porque só 2 vão ter a permissão de entrar lá na terra prometida. 2 dos acima de 20 anos, quando for o momento que Adonai determinar essa questão. Nós vemos aqui muito interessante também, José lá atrás havia solicitado e pedido ao povo que levasse seus ossos, e aqui está se cumprindo uma promessa que foi feita a ele. E o interessante, irmãos, que nós observamos que após todos os golpes de Adonai, todas as pragas, os milagres presenciados não só pelo povo de Israel, mas também presenciado por todo o povo do Egito, vemos também Faraó, que forçadamente, porque ele foi bem relutante, foi bem resistente, até este momento que os primogênitos são levados por Adonai, por assim dizer. E a saída deles dá início, a saída de todo o povo, com essa autorização forçada de Faraó. Essa saída dá início a uma trajetória de aproximadamente 10% de todo o tempo que o povo passou ali no Egito. Foram 430 anos, eles vão passar 40, aproximadamente 10% aí, caminhando. E podia ser só em 11 dias, Vamos lá no Êxodo capítulo 14, versículo 1 ao 4. E o interessante também, antes que eu me esqueça, além de todos os 10 golpes, além de tudo que eles viram e aconteceram, um milagre, digamos assim, permanente e diário, Adonai se faz aqui no versículo 22. Olha só que interessante. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Adonai estabelece isso e é um milagre diário, porque todo dia tinha a nuvem de dia e à noite a coluna de fogo.
E mesmo assim nós vamos ver que dentro dessa própria porção da palavra de Adonai, o povo murmura. Murmura, e nós vamos aqui estudar um pedacinho do porquê que o povo murmura. E é interessante que quando nós estivermos falando, nós fazemos uma comparação com os dias de hoje. Porque quando nós estudamos a palavra de Adonai, que ele nos instrui aqui, nós fazemos o ciclo anual, vamos lá na 54ª, retornamos à primeira, caminhamos novamente, retornamos à primeira, e toda vez que nós passamos por cada uma das parachotes, nós observamos que nós temos, e é impossível não fazer uma comparação com os dias de hoje. E não é uma comparação com os dias de hoje, com os dias de ontem, de hoje, com certeza os dias futuros. Se nós analisarmos tudo que o povo passa no deserto, tudo de positivo e até negativo, acontece hoje. Talvez uma pequena diferença em algum momento é que lá eles viam à noite a coluna de fogo, é visível, é não palpável, né? Mas visível, a coluna de nuvem durante o dia. Mais à frente, outro milagre diário, que é o maná que vai vir, porque o povo vai estar reclamando de fome. São milagres que o Eterno vai colocando à frente dele. Mas quando nós trazemos para os nossos dias de hoje, não é justo, não é correto nós falarmos que não vimos ou não vemos milagres acontecerem em nosso meio. Porque não vê quem de fato não consegue tirar a venda do seu olho. O grande milagre que nós temos, eu acabei de orar. Qual é o grande milagre? Estamos vivos. Esse já é um grande milagre. Estamos vivos. É um dos grandes milagres, e um milagre diário a partir do momento que eu abro o meu olho e consigo respirar o ar que Ele me entrega. Então, Adonai se faz presente hoje da mesma forma que fez no passado. Nos dias de hoje Ele se faz do mesmo jeito. A palavra do Eterno diz que Ele era, é e há de ser sempre. Ele é o Criador, como está em Isaías 45, versículo 7. Ele que dá vida, Ele que tira a vida. Ele que permite a doença, mas também dá a cura. Ele que permite que desçamos à sepultura, ou retarde a nossa descida à sepultura. Ele que proporciona oportunidade a cada um, de quando chegar nesse momento de descer à sepultura, possa descer em paz, ou não, depende de cada um. Não é verdade? Vamos lá no capítulo 14, versículo 1. Então disse o Eterno a Moisés: dize aos filhos de Israel que voltem e se acampem junto a Piairote, entre Migdol e o mar. Assentareis o acampamento junto ao mar, diante de Baal-Zefon. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. O versículo 4 é muito importante prestarmos atenção. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, mas serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Eterno. Eles assim o fizeram. Nós vemos de um lado Faraó, como já foi falado em outros momentos, o Leomar até no último ensino que ele deu aqui, ele citou isso. Faraó considerado um deus ali por todos os seus servos, todo o seu povo. Mas de um lado nós vemos Faraó, que é exatamente a imagem dos seus ídolos, ou seja, fúteis, e instáveis, porque eles mal o povo de Israel deixa o Egito e eles já se arrependem de ter liberado. Mas por que isso, irmãos? Porque até aqui, e não há, pelo menos eu não sei se em algum lugar Faraó vai ter esse entendimento, Ele não compreende, ou seja, os seus servos e eles não compreendem que a condução dos eventos não está sob o seu controle. Ele não consegue perceber isso. Ele, por ser o Faraó, o dito Deus do Egito, ele acha que tudo está sob o seu domínio e seu controle. Ele não consegue entender isso. E ele acha que ele ainda tem o poder, ou que ele tem o poder de determinar tudo, quando o comando já estava determinado por Adonai, e Adonai que conduzia tudo. Inclusive, foi Adonai que permitiu que chegasse a 10 pragas. Não foi somente a resistência de Faraó, foi porque Adonai permitiu. Não é ele que conduz, não é ele que permite, não é ele que autoriza ou não,
Então se chegou-se a 10 porque Adonai permitiu e quis Adonai que fosse dessa forma. E não porque Faraó era resistente à altura de combater o Eterno. Isso de forma alguma. Mas Adonai endureceu o coração de Faraó, porque tinha um propósito em tudo, né? Amém. E mesmo assim foram 10 golpes e eles continuaram cegos. E como diz o versículo 4 aqui, ó: endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, mas serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército. Uma forma que nós temos, irmão, e nós precisamos entender isso, assimilarmos de forma clara isso, uma forma que nós temos de glorificarmos a Adonai, é quando nós reconhecemos que somos pecadores. É quando nós reconhecemos os nossos pecados, reconhecemos os nossos erros e principalmente nos arrependemos deles. Porque a dificuldade do homem, muitas vezes nós até reconhecemos, percebemos que erramos, nos arrependemos por alguns segundos, minutos, dias, talvez meses, anos, talvez, mas depois acabamos retornando à condição de pecador. E do outro lado, de um lado o Faraó, como eu disse, do outro lado, nós vemos um povo saindo de uma terra que inicialmente os acolheu, deu alimento, deu tranquilidade, deu segurança a eles, não é verdade? Tinha como governador José, que era um hebreu, colocado ali por Adonai, para estabelecimento de tudo que vai acontecer ainda para frente, e aconteceu até aquele momento. Mas foi uma terra que depois fez o quê? Os escravizou, os maltratou. Tudo isso por quê? Por conta da ganância do homem, por conta do esquecimento das bênçãos que foram colocadas sobre o Egito, que se tornou, na época de José, a maior nação, riquíssima em alimento, riquíssima em dinheiro. Todos vinham a ela para poder receber, comprar e ter o seu alimento. E quando eu estava digitando isso aqui, me veio em mente, numa situação um pouquinho diferente, mas não tanto diferente, que isso acontece inclusive na casa, Quantos que vieram até aqui, nós acolhemos, se alimentaram, tanto espiritualmente, até fisicamente, quantos e quantos? A diferença é que nós não os maltratamos em nenhum momento, nem escravizamos em nenhum momento, Adonai sabe disso, então eu tenho tranquilidade e paz em dizer isso. Mas eles mesmo alimentados, mesmo sendo acolhidos, alguns engordaram e foram embora, ainda proferindo palavras contra esta casa, contra algumas pessoas daqui. E tudo isso acontece justamente por um ponto que nós vamos falar um pouquinho adiante. Voltando à questão ali, foram maltratados, foram escravizados, um povo que era descendente de Abraão, findando um período de 4 séculos de escravidão sob o jugo egípcio, que está escrito isso lá em Êxodo capítulo 12, volta só um pouquinho, só para a gente confirmar isso, Êxodo 12, 40 e 41. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Passados os 430 anos, nesse mesmo dia, todos os exércitos do Eterno saíram da terra do Egito. Amém. E como eu disse antes, um povo que passou por todo esse problema de escravidão, e aí Adonai permite que ele saia do Egito, até para cumprimento da promessa que eles receberiam uma terra prometida, uma terra que mana leite, mana leite e mel. Mas como Adonai, eu já falei lá atrás, o próprio povo foi responsável por não caminharem 11 dias. Eles precisavam passar o período que passaram no deserto, para fazer toda uma limpeza no povo, toda uma limpeza espiritual e deixar para trás justamente a mentalidade escrava que eles tinham, ou uma mentalidade de escravos, de inferioridade, subordinação que eles carregavam com eles.
E não pensemos nós que era só uma questão física, era também uma questão aqui, ó. Exatamente, era uma questão intelectual. Porque imagine uma criança que nasce num local onde os pais são escravos. Ele vai crescer achando que aquilo é o normal. Que é a realidade. Ele cresce. E quantas gerações não nasceram? Pelo menos umas 4 gerações ali nasceram e morreram. Ele nasce no meio assim, ele acredita que o meio é normal ser assim. Uma criança que nasce num local, num seio familiar, onde o pai brigar com a mãe, bater, talvez, ali enquanto criança, ele não aceita, não entende. Mas ele cresce e corre o risco muito grande de ele fazer a mesma coisa se ele não for transformado, se ele não for mudado, infelizmente. Ele acaba achando que aquilo que ele vive é uma coisa normal. E o que é mentalidade? Né? Mentalidade é o estado, qualidade daquilo que é mental, do que caracteriza os processos e atividades da mente. Conjunto de manifestações de ordem mental, crenças, maneira de pensar, disposições psíquicas e morais, que caracterizam uma coletividade, uma classe de pessoas ou um indivíduo. A mente é a personalidade, mentalidade. Eu falei da mentalidade escrava ou mentalidade de escravo. É diferente de hoje? Vocês vão ver que não. Não é diferente de hoje. Para nós. Escravo, aquele que, privado da liberdade, está submetido à vontade de um senhor, a quem pertence como propriedade. Também, quem está submetido à vontade de outrem, a alguma espécie de poder ou a uma força incontrolável. Ele não consegue vencer essa força incontrolável. Êxodo capítulo 16, vamos lá? Capítulo 16, versículo 2 e 3. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Eterno na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão a fartar. Tu nos trouxestes a este deserto para matar de fome a toda esta multidão. 400 anos é muito tempo, não é verdade? É muito tempo. Pelo menos por 6 gerações, como eu já falei, né? Israelitas nasceram, viveram e morreram nessa condição de escravo, trabalhando forçado e penosamente sobre a chibatada dos egípcios. Isso a gente pode ler lá, não precisa ir. Êxodo capítulo 1, versículo 14, fala exatamente isso. Êxodo capítulo 5, versículo 7 e 8 também fala a mesma coisa. Nós que nascemos numa sociedade que não é escrava, fica até difícil da gente entender uma condição, o que é de fato ser uma condição de escravo. Porque nós temos a liberdade de ir para a nossa casa, não temos ninguém que nos aflige, que bate, etc. Então, para nós, não é simples entender isso. Apesar que a gente, quando fala de escravo, vem logo em mente alguém num madeiro, tomando chibatada, vem essa imagem muito rápida na nossa cabeça, mas não é só isso. Existem várias formas de se escravizar uma pessoa, sem tocar nela, sem encostar nela. Várias e várias formas de fazer isso. A mentalidade, irmãos, tem a ver com a maneira como encaramos a vida, como enxergamos as coisas e como pensamos e também como procedemos. Uma pessoa que tem essa mentalidade escrava, ela vive com uma falsa sensação de liberdade. Por que ela vive com uma falsa sensação de liberdade? Porque ela é escrava de algo, de um pecado, de uma vontade, do seu próprio ego, seja lá o que for, que ela, ao satisfazer o seu pecado, satisfazer o seu ego, seja lá o que for, ela acha que está livre. Ela se sente, entre aspas, bem. Mal sabe ela que ela é escrava daquele desejo, é escrava daquela vontade. E quando Adonai abre o olho dela, ela começa a perceber o quanto ela perdeu, o quanto está perdendo e muitas vezes o quanto ela fez mal a ela mesma e a outras pessoas. Quando percebe, muito bem colocado, quando percebe.
Porque na maioria das vezes, não. Mas por que na maioria das vezes não percebe? Nós vamos falar um pouquinho mais para frente também. Porque já foi ensinado várias vezes, fica até um pouco repetitivo, né? Estarmos na Bimai quase sempre falamos sobre essa questão, por conta da nossa vontade interior, né? A gente pode até enxergar um erro, a gente pode enxergar um pecado, quando ele é muito explícito, que até nos acontece, mas existem tanta coisa que acaba estando dentro de nós, dentro do nosso coração, tão sutil, que como o menino que nasce escravo, no meio de escravo, não percebe que aquilo é escravidão, eu tenho isso dentro de mim e não percebo que isso é ruim, que isso é pecado, porque para mim isso é comum, é normal, e eu acabo aceitando isso, porque a minha mentalidade já está condicionada a essa escravidão. Vamos a João capítulo 8, Yeshua fala sobre isso, aqui em João capítulo 8. Versículo 34, 8:34, isso, versículo 34 até o 36. Vamos ler a partir do 31. João capítulo 8, versículo 31. Disse Yeshua aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, se permanecerdes, tá? Presta atenção, se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como é que dizes que seremos livres? Olha aí, está vendo? Eles não conseguem perceber que são escravos do próprio pecado. Não conseguem entender, eles levam a conotação de que eles são livres. Versículo 34, disse Yeshua: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Todo que comete pecado é escravo do pecado. E Yeshua está dizendo isso aqui. Versículo 35, ora, o escravo não permanece sempre em casa, mas o filho aí permanece para sempre. Versículo 36, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. E a pessoa que está nessa condição, com a mente totalmente escrava do pecado, ela não consegue viver na família de Adonai. Ela não consegue. A pessoa pode, por algum momento, retornar ou dar o início ao processo de retorno. Ela pode vir participar da família de Adonai, ou seja, a família daqueles que praticam e lutam para ter, como foi nos ensinado, as medidas justas em suas vidas, serem justos, serem corretos, peso justo, medida justa, como foi nos ensinado sábado passado, que respeita a Torá. Mas quando estão no meio desses, encontram qualquer dificuldade, encontram qualquer problema, ele vai embora. Só os que verdadeiramente conseguem entender, conseguem se libertar dessa mente, conseguem se libertar dos seus pecados, fazer o que a palavra diz constantemente. Porque pecar nós vamos, isso é fato, todos nós. Pecar, pecamos, todos, não existe um. O único que não pecou foi Yeshua. Não há o que questionar, não há o que continuar questionando a respeito disso. O único que não pecou foi ele. Dito isso, todos, até os grandes, como Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Moisés, enfim, os profetas, todos pecaram e pecam. A diferença está em eu pecar e permanecer, ou eu pecar e lutar para não pecar, obviamente, e trabalhar para que eu não repita isso. E essa pessoa, como eu disse, que não consegue permanecer no meio da família de Adonai, porque tem essa dificuldade de se libertar dessa mentalidade escrava, ela pensa que pode fazer tudo o que quiser. Sei que sois, é verdade, seis que sois descendentes de Abraão. Exato, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não penetra em vós. A pessoa acredita que ela pensa que pode fazer tudo o que quer,
Mas ela é escrava dos, como eu já falei, né? Ela é escrava dos próprios desejos. Ela acha que ela vai chegar, ela reconheceu alguns dos erros, reconheceu alguns dos seus pecados, ela acha que ela vai chegar e fazer do jeito que ela quer. Com a sua própria vontade, ela vai poder fazer tudo o que ela pensa que pode. Vive de maneira independente de Elohim, não encontra satisfação no que faz. Já repararam isso? Tem gente que nunca é feliz, né? Nunca consegue se contentar, agradecer a Adonai pelo que tem, vive reclamando, enfim. Não encontra paz e descanso. Tem uma mente totalmente obscurecida e o coração endurecido. Um exemplo disso, né, nós não precisamos ir lá, está lá em Lucas capítulo 15, a parábola do filho pródigo, né? Ali quando tem o filho que sai por conta das suas vontades, vai lá fora e depois acaba retornando. Depois vocês leiam, que é muito interessante, a gente não vai ter tempo não. E nós vivemos num mundo, irmãos, que é cheio de pessoas com essa mentalidade de escravos. Cheio, totalmente cheio. E o que eu ia falar no final, falo agora, porque a cabeça vai lá, desculpa, a cabeça vai lá e volta, né? Os que têm a responsabilidade da Bimá sabem que se colocado na Bimá, a justiça de Adonai vem, correto? E já foi nos ensinado muitas vezes que se nós, estando aqui, não falarmos aquilo que Adonai determine que seja falado, quer a casa goste, a congregação goste ou não, nós que seremos responsáveis. A senhora já nos ensinou isso várias vezes, né? Quem mais nos corrige é a senhora, né? Naturalmente. E o que eu quero dizer com isso? Exato. Por intermédio da senhora, ele acaba nos corrigindo, né? Usa a senhora, nos corrige, às vezes nos corrige também diretamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vivemos num mundo que é cheio de pessoas com essa mentalidade escrava. E aqui na casa tem muita gente com essa mentalidade. Não estou brincando. E é visível. Obviamente que ninguém, eu pelo menos, não fico reparando nos outros. Mas aqui é cheio. É cheio de pessoas que por um grande momento, um pequeno momento, pouquíssimos momentos, têm essa mentalidade escrava. Fato está, por exemplo, quando nós voltamos para Paraxá, né, dentro da Paraxá Bechalar, quando ele enviou, quando nós vamos lá em Êxodo capítulo 15, 24, o povo ali murmura pedindo água, reclamando, pedindo água. Eles não precisavam murmurar se já tivesse passado por um processo de limpeza. Bastava dizer: Moisés, providencia água, estamos precisando de água. Os líderes talvez chegariam ali: Moisés, vamos pedir a Adonai aí, porque o povo aqui está sem água, as crianças estão passando sede, os animais, a água está acabando, os nossos odres estão quase vazios, vamos clamar a Adonai. Podia fazer dessa forma, mas não, fizeram o contrário. A mentalidade lá do passado, saudade do passado. No versículo 2 do capítulo 16, eles vão ali e, apesar de vir a água, Adonai dá os 10 golpes, os libera, eles veem tudo o que aconteceu, Interessante que o Midrash fala, estava lendo, que apenas 1/5 parte de todo o povo judeu que fez a adesão a Moisés para sair do Egito. E saiu gente com força, né? 603 mil, salvo engano, aqui, homens aptos à guerra, não contou-se mulher nem criança. 1/5, imagina o tamanho que não era essa população lá. Muito grande. Desafio gigantesco para Moisés, né? Só um homem da envergadura dele e preparado por Adonai para suportar isso. Versículo 2 do capítulo 16, mesmo eles tendo visto isto, visto que no momento que não tinham água, foi-lhe dado água, Adonai providenciou, murmuram pedindo comida. E aí recebem um outro milagre que vai se tornar diário até a entrada da terra, que é o maná dos céus. Mais um milagre diário, comida todo dia. Mas o povo vai reclamar, porque vai enjoar do maná, né? O povo vai ter que reclamar. Nós nunca nos damos por satisfeito com o que temos. Nós ficamos empolgados e felizes no primeiro momento, depois de um tempo a gente desanima e já começa a reclamar, porque talvez aquilo já não está nos satisfazendo. Versículo 7 e 8 do mesmo capítulo, Moisés vem e os adverte sobre as murmurações contra
Adonai. E no versículo 3 do capítulo 17, de novo, mesmo eles tendo visto lá atrás que eles não tinham água, Adonai providenciou água, e de novo murmuram por conta da água. O povo não aprende, né? É mente escrava, totalmente escrava, não consegue se libertar, está enraizado nisso. Jeremias capítulo 2, serve para nós. Você está brincando, é isso mesmo, está aqui. Exatamente. Exatamente. A mente da pessoa está condicionada aqui, eles não conseguem perceber os milagres que estão acontecendo, que eles podem crer no Elohim de Moisés, o Elohim dele, que as coisas vão acontecer, porque quando precisou-se, aconteceu. E por isso que eu falei lá no começo, vamos fazer uma comparação com os dias de hoje? Qual a diferença? Eterno, em nome de Yeshua HaMashiach, dá-me um emprego, que eu estou desempregado. Me dá um emprego, Pai, que eu preciso levar o sustento. Isso com o joelho no chão. Com o joelho no chão. De manhã na Minhá e no Arvite. E depois em casa ainda. Preciso de um emprego, preciso trazer sustento para o meu lar. Providencia para mim o emprego. Estou desempregado. Pai, providencia. Adonai dá o emprego. Passa ali 6 meses, 1 ano. Ah, mas esse emprego aqui me cansa muito, eu estou com dor na coluna. Ah, mas esse emprego aqui é muito chato, todo dia eu tenho que fazer a mesma coisa. Patrão é muito enjoado, cobra demais. Que empresa chata, cobra demais. Ah, o almoço dessa empresa aqui não é muito gostoso, né? Ah, a empresa aqui podia me dar um salário maior. Qual a diferença dos dias de hoje, daquela época para hoje? Eu estou citando um exemplo aqui, né? Solicitando um emprego, apenas um exemplo simples, pequeno e simples. Não é verdade? E o interessante, irmãos, que é a mais pura verdade, que o pecado não só separa, ele escraviza. E além de nos afastar de Elohims, ele também nos mantém presos. A mente é escrava. Por que a mente é escrava? Porque lá dentro tem pecado. Lá dentro tem pecado. E eu, com a minha mente, sou escravo desse pecado, que está lá nas entranhas, que não foi limpo ainda as minhas entranhas, não foi totalmente purificada para que eu fique liberto, e aí não tenha essa mentalidade de escravo, escravo do pecado. Porque o que acontece? Se nós considerarmos uma internalidade, ou seja, trazendo para dentro o pecado, como eu disse agora, está aqui dentro, mais do que uma atitude ou hábito visível, o pecado revela uma profunda e enraizada corrupção em nosso interior. Então, uma atitude que eu faço, que é pecaminosa, um hábito que é visível, ele só está explicitando o que está lá dentro do meu coração, está dentro do meu ser. E aí eu faço repetidamente, acho que melhorei, não melhorei, porque eu continuo escravo daquele erro e não consigo me libertar. Os pecados que cometemos são manifestações exteriores e visíveis de uma enfermidade interior e invisível. Porque o que está aqui dentro não temos condições nenhuma. Foi você que ensinou sobre o ser, não foi? Salvo engano. O que está aqui dentro só Adonai conhece. Só Adonai conhece. Lá no final, se eu não me engano, Salmo 139 fala isso. Inclusive pede para nos julgar. Mas se eu estiver debaixo do mar, Adonai me acha. Lá no alto, Ele me acha. Ele nos acha. Então Ele sabe o que está dentro de mim. E isso é só um sintoma de uma doença moral. Então, só fazendo um resumo. O pecado está lá dentro do meu ser. Ninguém consegue ver. Eu venho e cometo algum tipo de ato pecaminoso. Só estou explicitando o que está lá dentro. E a minha mente está escrava, ela fica fazendo repetidamente esse ou outro tipo de erro. Quando a gente traz para os dias de hoje também, irmãos, hoje eu estou sentindo falta dos universitários aqui, que sempre ajudam, pega o microfone e coopera. Hoje não está tendo não, né? Então vai. Normalmente a gente conversa, hoje está muito sério, estou achando estranho. Então, aqui sobre a palavra que você falou, sobre o tempo, né, de escravidão, e como que isso corrompe.
E você já mencionou que existe uma corrupção da pessoa pelos seus próprios desejos. Isso. Por conta do pecado, como Yeshua já ensinou. Isso. E existe também a questão do mau ensino, que Sim. aí remete aos últimos estudos que a gente tem feito aqui na casa. A gente tem, né, batido na tecla que o mau ensino feito pelo cristianismo, ele rouba uma série de conceitos e itens que são da Torá, que são para engrandecimento do povo de Adonai, e acaba que a gente se afasta e não consegue fazer uma adesão correta e fica com esse som ressonando na cabeça, e a gente não consegue se libertar de algumas questões dessas. Né? Então a gente também fica com pecado em relação a isso. E aí lá no Salmo 125, não precisa lá não, é só um versículo, a gente ora sempre esse Salmo 125 no versículo 3, ele diz: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a terra destinada aos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Porque é uma corrupção quando a gente vive num setor de extrema injustiça, também a palavra que a gente ouviu na semana passada, isso nos remete a uma corrupção. E até o justo ele pode se corromper acreditando que tudo aquilo está correto. Sim. E você acaba se associando a essa questão também. Mas o Eterno diz, o cetro do ímpio não permanecerá sobre a terra, destinado à terra durante muito tempo. E como que a gente consegue visualizar que isso como você falou, nos nossos dias também? No termo que a gente já passou agora há pouco, é um bom exemplo. Deus endureceu o coração de Faraó. Aí a gente, a grosso modo, pode agrupar a cada um de nós em dois: aqueles que já aceitam a Torá e aqueles que ainda não aceitaram. Não aceitam. Né? Mas com adesão ao Eterno vão aceitar a Torá também. Parece que é uma parcialidade da parte do Eterno. Mas, na realidade, uma interpretação correta, mais detida, não só literal, ela diz respeito a um conhecimento da disposição do coração de Faraó. Faraó é um homem que perguntou: quem é o Eterno para que eu possa conhecer, Sim. para que eu possa liberar um homem? Esse é o homem. Então, as ações que o Eterno faz, que culminam no endurecimento do coração, tem relação com essa disposição humana já, que você já falou sobre a questão do desejo e tudo mais. Então, essa questão da escravidão, às vezes nos traz dúvida, mas o Eterno endureceu o coração de um homem porque ele quer que ele morra? Não. Ezequiel 18 deixa claro que o Eterno não tem prazer na morte do ímpio. Exato. E no Salmo 116 diz que ele não tem prazer na morte dos santos. Então o Eterno não tem prazer na morte de ninguém. De ninguém. Então a gente não pode ter dúvidas quando a gente chega a essa questão. A outra questão que nós vemos também é da predileção do Eterno em relação a Jacó, em detrimento do direito biológico da primogenitura de Esaú. Ele tinha um direito biológico, que ele abriu mão por um prato de lentilha. Mas o Eterno sabia da característica do coração de Esaú, que ele pode ser salvo lá na frente, como os próprios profetas dizem. Mas ele não tinha condições físicas e espirituais para ser um liberto, porque ele tem uma mente escrava, para ser um liberto, para guiar um povo, para ser patriarca, para guiar um povo. E isso a gente vê hoje também. Então, o mau ensino, a má disposição espiritual, os desejos e os pecados, eles culminam para que a questão da escravidão seja uma realidade hoje também. Sim, sim. E o interessante que você falando isso, Léo, combina justamente com o que eu já ia dizer aqui, porque nós hoje vivemos num sistema, vivemos numa sociedade política, econômica, que pode interferir ou pode influenciar positivamente ou negativamente as nossas vidas, não é verdade? E nós mesmos vivendo numa sociedade a qual aí fora é cheia de erros, cheia de pecados, nós devemos lutar para quê? Para que haja justiça, haja liberdade e o bem-estar de todo mundo, que foi a questão das medidas justas. Por mais que eu viva num meio o qual a possibilidade de contaminação é grande, eu não posso me permitir, como ele citou, se eu não prestar atenção, não ficar atento e não batalhar a minha vida diante de Adonai, eu corro risco sim de me contaminar.
Só que o interessante é que Yeshua não atribuiu a nenhuma dessas coisas, ou seja, o fato de estar vivendo dentro de uma sociedade a qual é contaminada, a qual pode trazer contaminação para nós por conta da grande quantidade de pecado, ele não atribuiu essas coisas. Vamos lá em Marcos capítulo 7, 21. E ele atribui justamente a natureza ou o coração do homem, conforme o Léo explicou aqui. Aqui, só, enquanto a gente abre Marcos lá, na explicação do Eterno com extrema misericórdia em relação à primeira murmuração dessa porção, das águas amargas, em Êxodo 15, 26, ele diz: se ouvires atentamente a voz do Eterno teu Elohim, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, Amém. e inclinares os teus ouvidos Amém. aos meus mandamentos, e guardares todos os mandamentos suprarracionais, os estatutos que nós não compreendemos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Eterno que te sara. Amém. Aqui ele faz uma relação entre a falta de água e a primeira praga, Sim. do rio em sangue, quando ele fala aqui que o povo está murmurando pela falta de água e fala: ouça os mandamentos, sigam os estatutos, não faltará nenhuma provisão, Nada, e não vai nenhuma faltar praga nada. do Egito será aplicada a você. Exato. Essa é a resposta. Amém. Aí para toda a humanidade. Amém. Marcos capítulo 7, versículo 21 e versículo 23. Porque dentro do coração dos homens, Marcos 7, 21 a 23. Porque dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Vem de dentro do próprio homem. Dentro do próprio homem. A Bíblia está cheia, de referências que falam a respeito disso, do coração, muito. Paulo, inclusive, chama, quando ele escreve, essa questão de carne, Ele chama de carne. Vamos ver uma passagem lá em Gálatas 5, versículo 19 a 21. Gálatas 5, 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfírias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Adonai. Não herdarão o reino de Adonai. Como o pecado é uma corrupção interna da natureza do homem, a qual eu acabo me tornando um escravo disso, a minha mente se torna escravo, Ele nos mantém escravizados. Não são alguns atos ou os hábitos que nos escravizam, mas sim a infecção maligna de onde eles procedem. Eu queria ir com vocês lá em João capítulo 8, do 31 até o 34. João 8, 31 a 34. O escravo mental, ou que tem a mentalidade de escravo, ele tem uma dificuldade gigantesca de entender, Ele acaba não entendendo. 31 ao 34 do capítulo 8 de João. Disse Yeshua aos judeus que... Aliás, nós já lemos isso. Ah, tá, por isso que eu fui lá atrás. O que acontece? Lá atrás eu deveria ter lido só 34, Para deixar essa pontinha para aqui, mas tudo bem. Já li lá. Vou ler de novo. Disse Yeshua aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como é que dizes que seremos livres? Disse Yeshua: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Todo que comete pecado é escravo do pecado.
O que eu acho interessante aqui no capítulo 16 do Êxodo, no versículo 4, o povo já havia murmurado querendo carne. Uhum. Aqui a Torá está fazendo uma referência exatamente de comida, né? Uhum. Que é carne. Tudo aquilo que você leu lá em Gálatas, as obras da carne. Mas Adonai não vai dar importância para esse pedido. Ele vai enviar pão dos céus. Sim. Ele não pula por cima desse desejo humano, que ele sabe quem é o homem e suas fraquezas, que ele necessita do eterno para uma libertação verdadeira, para que ele possa ensinar a outro, inclusive, porque o ensino vai falar de uma comida espiritual. Sim, sim. E muitas vezes nós achamos que nós conhecemos a Bíblia, entramos nos sites na internet e começamos a ter um segmento de tradição judaica e achamos que somos capazes de dar comida ao povo. Vocês veem que nós fizemos menção de 2 cozinhas. Sim. É comida. Sim. De preferência, todo aquele que vai ensinar precisava passar pela cozinha primeiro, a cozinha física. Uma vida dura. Mas não, isso aí ninguém quer. As pessoas querem ensinar os outros. Nós estamos falando de comida. Vai para a internet, acha um site de tradição, principalmente, e começa a partir para essas questões. Toma aquilo como verdade. Exatamente. Toma segue. como verdade, sai anunciando Acaba para até o se povo, tornando escravo daquilo. dando comida estragada e podre ao povo, e Adonai vai reagir. Uhum. Ele vai reagir. Ele aqui não reage. Ele não reage. Sim. Ele disse que ele vai, diz o versículo 4, o povo sairá, colherá diariamente a porção para cada dia. Ele diz, eu vos farei chover pão dos céus. Quem vai dar comida sou eu. Ele diz, farei chover. Isso aqui ele está falando de uma comida espiritual, Sim. principalmente. Eu darei. Então ele pula por cima de todo o desejo carnal. Ele diz, eu vou dar e vou provar vocês. Amém. Aqui, ó. Olha só. Se andam, eu vou provar, para que eu prove se andam na minha Torá ou não. Se vão esperar que você entenda pelo sopro sagrado as revelações contidas na Torá para você poder ensinar o povo. Amém. Quando você canta o Pai Nosso, você está clamando que nos livre da provação. Grande coisa e terrível é ser provado por Adonai. Quando ele chama alguém, ele vai equipar esse alguém, mas ele não equipa de uma hora para outra. São os erros maiores dos ensinos se encontram nisso aí. Primeiro, o ouvinte não reconhece, porque ele julga a aparência, ele julga Ele não todas consegue essas discernir, coisas, não não consegue consegue discernir, discernir. porque ele tem uma mente escrava. Você tem uma mente escrava, exatamente. Exatamente. Se é uma mulher, principalmente, sai da frente, porque eu não vou ouvir. Não é? Então, Adonai passa por cima de todas estas coisas e vai dar de comer ao povo. E eles terão que, a cada dia, colher. A cada dia, Shaharit, Arvit e Minha. A cada dia terá que colher. E na sexta-feira só que colhe dobrado para o sábado. Sim. Isso é pão do céu, isso é comida espiritual. Ele não deixa faltar nem um dia. Nem Na um dia. sexta tem o suficiente. Nem um dia. Mas você terá que se disciplinar e ir buscar Amém. Amém. a comida. E não ouvir qualquer pessoa. Sim. Não é? Sim. Porque senão você vai comer coisa estragada e muito ruim. Além de trazer uma confusão mental Uma enorme, confusão. né? Aí a confusão mental, dizem que a emenda tornou pior do que o soneto lá. Não é verdade? Na música. Então, exatamente. A confusão mental será pior ainda. Muito pior. Porque é um indouto, um incapaz, dando comida às pessoas, os quais não teve a paciência de esperar Adonai nem tratá-lo e libertá-lo da condição de É escravo. verdade. Que todos nós somos. É verdade. Então, esse momento aqui é crucial. Eu vou vos provar, para ver se verdadeiramente vocês estão aptos para ensinar. Palavra Amém. da Bar. Da Palavra. palavra. Não é? É Torá ao povo. Porque também, pastora, a senhora me permite agregar o que a senhora está falando,
tem que pagar um preço para poder saber o que está ensinando e ensinar corretamente. Não é? E esse Você preço tem que ter um muitos não tempo. querem, tem que ter o tempo, Haja tem que um aprender, tempo exato. para que as coisas sejam manifestadas, o que está no coração Isto. do homem. Tem Isto. que haver um tempo. Se ele vai obedecer, se vai se disciplinar ou não. Ou não. Se aceita uma correção, a disciplina ou não. Ou não. Geralmente não aceita e vai embora. Exato, Por isso. exato. Porque não aceita, porque quer posições, porque quer estas coisas. Sim. Nós estamos falando aqui, nós anunciamos uma comida física que precisamos fazer. Uhum. E mostramos que Ezequiel fala de 4 cozinhas. Então, quer dizer, faltam 2 ainda, né? Sim. Para construir. É verdade. Faltam Construir 2. ainda, só tem 2. Uma bem simplesinha aqui na O sinagoga. desafio e gigante outra de fazer a primeira, melhor. que não foi fácil. Exatamente. A segunda, o desafio Pior maior ainda, ainda. Terceira. Vamos terminar a segunda. Vamos. Depois nós vamos. Exatamente. Vamos terminar a segunda, depois nós Para vamos para a dar de terceira. comer ao povo. Não vamos pensar na terceira agora, não, porque o risco de muitos desanimarem e quererem retornar para o Egito vai ser enorme, né? O risco é enorme. Romanos capítulo 6, versículo 15. Misericórdia, exatamente, misericórdia. É porque as pessoas enxergam a dificuldade e aí começam a olhar para trás. Nós, né, quando nós somos muitas vezes assim. Perdão, não ouvi. Eu várias vezes quis arrumar a mala Não e tenho sumir. dúvida, não tenho dúvida. Não tinha. Quantas tinha vezes? jeito. Eu Quantas vou pra vezes? onde? Quantas vezes Eu durante a queria semana? Sumir, mas não queria fazer isso. Quantas vezes durante a semana? Duvido se o Léo não passou isso, o Leomar não passou e o Gama que tá ali embaixo. Quantas vezes durante a semana quem está responsável pelo sábado vem na nossa mente, vamos tentar dar uma escapada, vamos tentar ver se alguém vai no meu lugar. Quantas vezes, não é verdade? A senhora arruma a mala e ir embora. Exatamente. Exatamente. Só que nós temos que lutar contra isso. Temos que batalhar. Romanos capítulo 6, versículo 15. Paulo aqui descreve a escravidão humilhante imposta a nós pelo pecado, né? Versículo 15. Que diremos, pois? Havemos de pecar por não estarmos debaixo da Torá, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que sois servos daquele a quem vos oferecerdes para lhe obedecer, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Graças, porém, a Elohim, que tendo vós sido escravos do pecado. É importante percebermos aqui, que, por exemplo, no versículo 17, pelo menos na minha Bíblia, está escravos do pecado. Aqui, de fato, a palavra está certa, ela é escravo. Mas no versículo 18 está errado. Na minha palavra está escravo, mas não é escravo, é servos. Tá? É importante, por conta da tradução errada, o versículo 18 é servos. E lá embaixo também, o 20 é o contrário. Lá está escrito servos, mas na realidade é escravo. Porque de Adonai nós não somos escravos, nós somos servos. A luz faz com que nós a sirvamos. As trevas fazem com que nós nos escravizamos. A diferença é muito fácil de entender. O que está em adesão com Adonai, ele é um servo, ele faz por prazer, porque ele ama, porque ele quer. O escravo não, é porque é no chicote, ele está sendo afligido por isso. Continuando, versículo 17. Graças, porém, a Elohim, que tendo vós sido escravos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Fostes libertos do pecado e vos tornastes servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza de vossa carne, exatamente, a fraqueza de vossa carne. Pois, assim como oferecestes a vossos membros a escravidão da impureza e da iniquidade, para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a manifestação. Quando éreis escravos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Pois o fim delas é a morte. Agora, porém, libertos do pecado e feitos servos de Elohim, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Elohim é a vida eterna no Machia, nosso Adon. Esse versículo é muito conhecido, né? Microfone, por favor, pessoal ouvir.
Por isso que me chamou a atenção, Jeremias capítulo 2, que ele fala: eu te plantei uma vida excelente. Como é que se tornaste agora uma planta corrupta? Aham. O profeta, ele diz na frente de Israel. Amém. Porque o Adonai deu toda a palavra. Ele fez a água ali no deserto se tornar doce. Doce. Pela Torá. Te dei do melhor, te fiz uma planta excelente, com a Exato, verdade. exato. Como é que agora você se torna isso que você se tornou? Exato. Né? Recebeu do melhor. É o questionamento de Adonai para com Israel. É verdade. Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículo 1 ao 11. Lembra-lhes, Tito, 3, versículo 1. Lembra-lhes que se sujeitem aos governadores e autoridades, sejam obedientes, estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém difamem e não sejam briguentos, mas pacíficos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Outrora, nós também éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a bondade de Elohim, nosso Salvador, o seu amor para com os homens, não por obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia. Não é pelo que a gente faz, mas é pela misericórdia dele. O povo foi liberto pela misericórdia de Adonai. Não é porque Faraó liberou. Não foi porque Faraó deixou, foi porque Adonai foi misericordioso e permitiu. Estou em qual versículo? 5. Não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito do Santo, que ele derramou ricamente sobre nós, por meio de Yeshua Hamashia, nosso Adom, a fim de que, justificados por sua graça, sejamos feitos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e quero que a proclames com firmeza, para que os que creem em Elohim procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Evita, porém, questões tolas, genealogias, contendas e debates acerca da Torá, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem que causa divisão, depois da primeira e segunda admoestação, ou seja, aquele que é teimoso e não quer ser corrigido, como a senhora falou, que vai embora, aquele que não quer, evita-o. Evita, tenta uma, tenta duas. Não vale, exato, revelada ao homem. Fala no microfone. Se considera a Torá lei, você fica debatendo. Ó. Exato. Não é? Exato. Agora, quando você a considera como a vontade de Adonai revelada para nós tivemos um exemplo. Toma, que eu servi a lei tantos anos. Exato. Eu não quero mais. Porque até então a pessoa reconhece a Torá como lei. Uhum. Enquanto você vai reconhecer como lei, você vai debater. Vai ficar debatendo, as questões discutindo. de lei, igual fica o judiciário nosso. Uhum, exatamente. Não chega ao denominador comum nenhum. Porque sendo lei tem interpretações diversas. Exatamente. Tem interpretações A, interpretações B. A vontade de Adonai não tem interpretação. E ali vai ser a vontade do homem, né? Do homem A, do homem B, tentando ali. O homem que causa divisão, versículo 10. Isso. Ao homem que causa divisão, depois da primeira e segunda demonstração, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e vive pecando e já por si mesmo está condenado. Por si mesmo já está condenado. Irmãos, nós devemos nos aproximar de Adonai com lágrimas, muitas vezes, quando reconhecemos o nosso erro, lutarmos para reconhecer e fazermos, como está lá no Salmo capítulo 50. 50 não, é 51. Eu acho que eu escrevi errado aqui. Salvo engano, deixa eu me ver.
Exato, eu escrevi errado. É o Salmo 51. Nós devemos falar dessa forma: cria em mim um coração puro. Eu estou lendo numa outra tradução, tá? Cria em mim um coração puro, Elohim. Renova em minhas entranhas um sopro pronto. Não me rejeites para longe de tuas faces. Não me tires teu sopro sagrado. Devolve-me o júbilo de tua salvação. Impõe-me um sopro de generosidade. Porque aí eu vou estar limpo por dentro. Vamos lá em Salmo capítulo 7. Hã? É o doador de coração. E isto, ele doa o seu ser, exatamente. É o servo age dessa forma, o escravo não. O escravo não, o servo age dessa forma, o escravo não. O escravo fica falando o que a pastora falou, fica debatendo lei. Salmo capítulo 7. Julga-me, ó Eterno. Capítulo 7. Ó Eterno, isso que eu estou falando aqui, eu li o Salmo capítulo 51, versículo 10, 11 e 12, agora eu vou ler o Salmo capítulo 7, talvez ele todo. O que eu estou dizendo? Nós devemos apresentar diante de Adonai com tranquilidade da nossa mente, paz na nossa mente, paz no nosso coração, e proferir essas palavras do Salmo 51, Salmo 7 também. Ó Eterno, meu Elohim, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que não arrebatem a minha alma como leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. Ó Eterno, meu Elohim, se agir assim, prestem atenção no versículo 3, versículo 4, versículo 5, versículo 3. Ó Eterno, meu Elohim, se agir assim, e se há culpa nas minhas mãos, temos que ter coragem para irmos diante de Adonai e proclamarmos. Tem que ser homem, como a senhora disse, e eu não vou conseguir chegar lá, mas a senhora disse aqui mesmo, Adonai revelou isso. E se há culpa nas minhas mãos, se paguei com o mal a quem tinha paz comigo, ou sem causa despojei o meu inimigo, então persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, pisoteie a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha honra. Tem que ter coragem para se apresentar diante de Adonai e fazer isso. Tem que ter coragem de colocar diante de Adonai essas palavras aqui verdadeiramente, e não só da boca para fora, com a mente ligada ao seu coração, lutando para a pureza no seu interior. Tem que ter coragem, porque ler é fácil. Até uma criança que já foi alfabetizada, Filipinho, que eu não sei nem quantos anos tem, 7, 8, ele lê isso aqui tranquilamente. Uma criança que sabe ler. Agora, ler com entendimento do que eu estou fazendo, trazendo julgamento sobre minha vida, tem que ter coragem. E nós precisamos ter essa coragem. Se não temos, devemos buscar essa coragem. Porque só assim nós vamos nos libertar dessa mente escrava. A mente que nos faz o quê? Lembrar do passado. A mente daqueles que têm problema na área sexual. A mente daqueles que têm problema com droga. Aqueles que têm problema diversos, que ficam agarrados por pecados familiares, pecados do passado, que não conseguem se libertar. Lutam e não conseguem se libertar. Aí vai para a depressão, vai para a doença, aí carrega uns 2, 3 juntos, que também estão com a mente escravizada, e outros pecados, aí vai só formando a comunidade das mentes escravas, né, digamos assim, das mentalidades escravas. Né? A saudade que foi manifestada ali pelo povo revela uma característica muito clara, de que eles estavam com a mentalidade precisando ser limpa. Era uma mentalidade escrava, tanto fisicamente, porque realmente de fato foram, quanto espiritualmente. E a gente sabe disso, né? Existem pessoas que recebem a oportunidade, já até citei isso aqui, recebe a oportunidade, luta, consegue dar os primeiros passos rumo ao retorno, vai batalhando, mas quando se depara com algumas situações, ele não quer o desafio, não quer a dificuldade. Acordar cedo é difícil para mim. Não, tem que estudar durante a semana para entender o que está fazendo também não. O que eu fazia aqui, eu quero continuar fazendo, e por aí vai. Né? Quando passa por algum problema, foge, né? Você e eu, irmãos, precisamos rejeitar essa mentalidade de escravidão,
Precisamos rejeitar, precisamos rejeitar, precisamos rejeitar. Todo dia, todo dia. E tomar posse da nossa identidade como filhos de Elohim. Precisamos tomar identidade como filhos de Elohim. Exato, filho de Abraão, Isaac e Jacó, de Elohim, exato. O maior campo de batalha que enfrentamos é a nossa mente. Devemos renunciar à mente de escravo e buscarmos uma mente cada vez mais pura, livre do pecado. Vocês ignorem esse sino, tá? Ele não serve de nada não, tá? Ignora, não deu 12 horas ainda. Tá bom? Eu tenho que acabar. Amém. Ignora, façam de conta que vocês não estão ouvindo. Por que, irmão, que eu digo isso? Porque não adianta eu colocar um pano na frente do espelho. Chegar lá e botar um pano na frente do espelho. Para não enxergar os meus erros. Para não enxergar os meus pecados. Porque fica fácil. Eu não tenho nenhum espelho que vai mostrar o meu pecado, eu vou apontar o do Leomar. Vou apontar o do Carlos. Vou apontar o da pastora. Fica fácil. Nós temos que tirar o pano da frente do espelho e primeiramente olharmos. Pedimos a Adonai que nos dê o discernimento. Pai, mostra-me aonde eu não estou conseguindo enxergar para que eu enxergue. Aonde eu preciso melhorar, aonde eu preciso obedecer mais, o que eu preciso fazer, olhando para o espelho. Exatamente, falou, não quero ver a tua face, porque é muito fácil eu não apontar os meus erros, é muito fácil eu não lutar para reconhecer os meus próprios erros, né? Porque, irmãos, não tem jeito, o que nos vence, tudo aquilo que nos vence é o que nos faz escravo, tudo, aquilo que nos vence é o que nos faz escravo, tudo aquilo que nos vence é o que nos torna escravos. Se eu não consigo vencer a gula, eu sou escravo da gula. Se eu não consigo vencer a bebida. Hã? Não entendi. A lei de guerra da Torá. Exato. Tudo aquilo que me vence é o que me torna escravo. Tudo. E Adonai ainda fala lá no Salmo 66, que é o Salmo da Paraxá, né? Está escrito lá: se eu no coração contemplara o pecado, Adonai não teria me ouvido. Então, se eu contemplo só no meu coração o pecado, ele não vai me ouvir. Salmo 66, versículo 18. É o Salmo da Paraxá. É o Salmo da Paraxá. Essa semana, só finalizando já, irmãos, essa semana nós fomos advertidos quando nos foi trazido até Abimá para a solicitação de uma ajuda, né? Para julgamento, porque as coisas quando são colocadas aqui, elas são julgadas, né, pastora? Colocadas aqui, as questões são julgadas. E também nos foi ensinado, eu não tinha nunca nem me atentado para isso. Olha, eles estão atrasados também. Então eu estou bem. Amém, amém. E eu nunca tinha me atentado para isso, né? Que Adonai já nos deu a casa, né? O nosso alvará sanitário espiritual. Nos foi ensinado na quinta-feira, não foi, pastor? Ele já nos deu esse alvará. Mas ele nos deu por quê? Porque ele viu os pesos e medidas justas da casa. Só que tem um detalhe, irmãos. Isso não é permanente. Ele vence. No mundo físico é assim. No mundo físico, lá nas empresas, o alvará ele tem 1 ano de validade, 2 anos, sei lá, 1 ano. Aqui também não é diferente. Aqui é um ciclo só que nós recebemos. E aí nós vamos ser novamente julgados pelos nossos pesos, nossas medidas, para que, se acharmos graças aos olhos de Adonai, se tivermos durante todo o ciclo sido justos, ele renova. Por isso que não pode parar, é uma luta, é um desafio constante. Constantemente temos que estar lutando, isso como casa. E como minha vida pessoal? Tem alguma diferença? Falei como casa, congregação, e como pessoa individualmente. Pode falar, pastora. Olha só, Lício, eu vejo que tem algo bem mais grave, que tudo isso é quando o tempo acaba, que foi na Paraxá Bo, vai, Paraxá passada, antes dessa Paraxá Bechalar, Adonai diz, vai, Israel, sai do Egito, porque eu enviarei uma praga, que destruirá todo o solo. Quando o gafanhoto ele chega à terra, eles são tantos, são milhões e milhares. Que tapam tudo, né? Que eles vão tampar o olho da terra.
a terra não mais se vê. Uhum. Ela não mais se vê. Acabou a oportunidade. Porque você disse sobre o espelho, que eu tenho que ir para o espelho e olhar para conseguir. O nosso espelho é a Torá. Sim, nosso Ela espelho que vai nos mostrar. Mas quando esse tempo termina, eu não mais posso ver. Exato. Acabou. Então, é uma coisa muito grave, muito séria isso. Acabou o tempo, aí eu não tenho oportunidade mais. Então, o faraó não teve mais chance. Não teve. E nós precisamos pensar que da mesma forma pode acontecer conosco. Exato. Nós estamos em períodos muito, muito, muito críticos da humanidade. Não é verdade? É verdade. Onde tudo se tornou muito violento. Então nós temos que correr para alcançarmos estas coisas com choro e com pranto. Amém. Mas para alcançarmos. Amém. Para retornarmos. Amém. E para alcançarmos a graça e a misericórdia de Adonai. Amém. Em nome de Yeshua. Em nome de Yeshua. Cada um reflita sobre a sua própria vida, no dia a dia. Se você está tendo, eu também tenho que refletir, obviamente, alguma atitude que remete a essa questão de eu estar escravizado com minha mente a algum erro, algum pecado. Lutando, buscando na Torá, como a pastora explicou, que é o nosso espelho, para que a gente possa ter uma vida amanhã melhor que a de hoje. Amanhã uma vida mais limpa do que estamos hoje. E assim crescendo diante de Adonai. Diante de Adonai. Ulisses, antes de tocar a sexta trombeta, tocará a quinta trombeta. A senhora está onde? Eu estou no Apocalipse 9. Apocalipse 9. Ali vai anunciar que acabou o tempo. Uhum. Que os mesmos gafanhotos que atingiram o Egito, que é o Arbé, né? O gafanhoto muito violento, ele está descrito aqui no Apocalipse, no capítulo 9, quando Adonai vai anunciar que cessou, acabou o tempo. Acabou. De você encontrar a oportunidade. Ele diz assim, ó: o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra. Foi-lhe dado a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu uma fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. Como a fumaça do poço escureceram-se o sol e o ar. E da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra. Foi-lhe dado poder como que tem os escorpiões da terra. Foi-lhe dito que não causassem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens, que não têm nas suas testas o selo de Elohim, porque estava anunciando o fim, está vendo? Foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento será semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscaram a morte e não a acharão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. A aparência dos gafanhotos era semelhante à de cavalos aparelhados para a guerra, como um grande exército. Sobre as suas cabeças havia como que umas coroas semelhantes ao ouro. Os seus rostos eram como rostos de homens. Tinham cabelos como cabelos de mulheres. Os seus dentes eram como os de leões. Tinham couraças como couraças de ferro. Verdade. E o ruído das suas asas era como o ruído de carros, de muitos cavalos que correm ao combate. Tinham caudas e aguilhões semelhantes aos dos escorpiões. Nas suas caudas tinham poder para danificar os homens. Por 5 meses, ainda acredito que um prazo para arrependimento. Ainda, eu acredito. Tinham sobre si como o rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Passado é já um ai. Depois disso vem ainda 2 ais. Esse é o fim horrível. É o fim, exatamente. Se o tempo passar e perder a oportunidade. E nós precisamos estar atento, muito atento, porque hoje nós estamos falando aqui. Imagine quantas pessoas que hoje, infelizmente, foram acometidas por uma loucura mental, de um acidente, e não tem mais raciocínio lógico. E no dado momento que aconteceu isso, ela era escrava de algum pecado. Porque hoje, se eu não me atentar a isso, não tentar me limpar, tentar me purificar, pode acontecer algo similar comigo. Ou até mesmo ir embora dessa vida. Estar em falta com Adonai. Por isso que a nossa busca ela tem que ser diária, ela é constante.
ela é diária e constante, para que nós não percamos a oportunidade. E nós não ficamos nos atentando a essa questão diariamente. Nós vamos entramos nas nossas tarefas, nos nossos afazeres, nas nossas responsabilidades, nas nossas emoções, desejos, etc, etc, e não nos atentamos que nós temos que procurar Adonai todo dia, estarmos prontos todo dia, porque daqui 10 segundos eu não sei o que vai acontecer. Quem dirá um dia, um mês, um ano? Não é verdade? Que Adonai venha nos abençoar, que nós verdadeiramente entendamos a importância de, antes de ficarmos preocupados em apontar ou olhar o defeito do outro, nós olhemos para a Torá, que é o nosso espelho, e tentamos lutar constantemente para nos tornarmos servos de Adonai e não escravos do pecado. Amém? Vamos ficar em pé. Yevarech Adonai Vishmelecha, Yae Adonai Panavelecha Viruneca, Issa Adonai Panavelecha, Veasemelecha Shalom, Bishem Yeshua Hamashia. Amém. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o teu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê a paz. Em nome de Yeshua Messias. Amém. Leiam em casa Salmo 139, do versículo 1 ao 8. Não há como se esconder de Adonai. Salmo 139, do versículo 1 até o versículo 8. Amém? Passa diante de ti como um fogo consumidor. O teu inimigo ele destruirá, diante de ti ele o derrubará e cedo expulsará, pois o Eterno assim prometeu. Em teu coração, mas porém piedade das nações, que o Eterno nos fez herdar a palavra jurada a Abraão. Saiba, porém, que é o Eterno Elohim, que passa diante de ti como um fogo consumidor. O teu inimigo ele destruirá, diante de ti ele o derrubará e cedo expulsará, pois o Eterno assim prometeu. Quando o Eterno Elohim vier lançar fora de ti, não se exalte.